No ar, o Conexão BH, aqui no canal Noticioso. Hoje falando novamente de trânsito. Você tem a sensação de que o trânsito de Belo Horizonte está piorando a cada dia? Olha, você está coberto de razão, não é só sensação, é verdade. O trânsito piora a passos largos. Se você mora em Belo Horizonte ou na região metropolitana, uma das cidades da região metropolitana, especialmente as 13 cidades que estão ligadas a Belo Horizonte, a sensação é de que o trânsito piora a cada dia. E não é por acaso. A BH Trans, no caso de Belo Horizonte, tem em curso um programa, um projeto para piorar o que já está ruim. É isso mesmo, piorar o que já está ruim. A tese, dos especialistas ou dos pseudos especialistas, incluindo os oficiais e aqueles que falam o discurso oficial, que representam aí parte da engenharia, fala que a cidade é para as pessoas e não para os carros. De fato, a cidade é para as pessoas, as que estão a pé, as que estão de carro, as que estão de bicicletas e aquelas que estão no precário transporte coletivo da cidade, que se resume a ônibus. O plano da BH Trans é dificultar a vida de quem tem carro. Repare que em várias partes da cidade, os corredores, os cruzamentos estão ficando mais estreitos. Isso tem um objetivo, o objetivo de desestimular o uso do carro. Enquanto isso, nós vivemos dias de fúria. Você lembra daquele filme Dias de Fúria? É Belo Horizonte. Nós gravamos esse programa aqui na quarta-feira, hoje é dia 27 de fevereiro. Ontem eu vivi uma experiência que eu gostaria de contar aqui para que eu acredito que várias das pessoas que vão assistir esse programa também viveram. Eu desloquei da Praça da Assembleia até a Praça da Liberdade, dá menos de 2 quilômetros. Normalmente se faz esse trajeto em 5 minutos. E eu levei 1h15. Estava chovendo, de fato, naquela hora, mas não foi por causa da chuva só. Nós temos ali alguns gargalos, a Praça da Liberdade é um desses gargalos, dos mais de 200 que a cidade tem, que precisa de intervenções de engenharia. Pasmem, mas as intervenções de engenharia que foram feitas lá foram no sentido de estreitar mais aquela passagem de quem vem da Praça Raul Soares ou da Praça da Assembleia, encontra ali na Praça da Liberdade, no sentido Zona Sul, no sentido Savassi, Nossa Senhora do Carmo, aquilo ali estreita e ninguém passa. Foram 1h15 de engarrafamento. Na volta, descendo pela Bias Fortes, a mesma coisa. Nós temos inclusive fotos aí desse trânsito que parou ali na Bias Fortes. A cidade precisa de um plano de emergência. Um plano de emergência que envolva obras emergenciais. Nós estamos falando de 200 obras, nós não estamos falando de pouca coisa. A cidade não tem dinheiro para fazer todas essas obras, mas ela precisa eleger algumas que todo mundo que é de Belo Horizonte e transita pela cidade sabe e que nós podemos citar aqui. Nós vamos falar delas daqui a pouquinho. Mas até que essas obras comecem, elas vão demorar. Pelo menos aí umas 15 a 20 obras necessárias, é preciso que haja um plano de emergência para enfrentar o caos que está piorando a cada dia. E piora por uma razão objetiva. Cada dia entram mais carros na frota da cidade, que já beira 2 milhões de veículos. Se nós somarmos a frota flutuante, aquela das cidades do entorno de Belo Horizonte, nós vamos para mais de 2 milhões de carros circulando pela cidade. A
a cidade é a mesma de 40 anos. A cidade não recebeu intervenções de engenharia significativas. Nós tivemos aí, durante a Copa do Mundo de 2014, intervenções na Avenida Antônio Carlos e na Avenida Cristiano Machado. Intervenções que não mudaram nada. Vale lembrar que na Antônio Carlos e na Pedro II, nós falamos disso no último programa, ainda tem 41 sinais de trânsito. Na Avenida Cristiano Machado, que deveria ser uma via expressa, ainda tem 13 interrupções de tráfego. Poderíamos, com engenharia, um pouquinho de boa vontade e quebra de paradigmas, poderíamos interligar todos esses corredores com poucas obras, sem ter que gastar muito, fazendo com que o Complexo da Lagoinha interligasse essas grandes avenidas. Quem vive na região sul da cidade, precisa passar pelo BH Shopping ali por volta das 16, 17 horas, sabe do que eu estou falando. Quem vai em direção a Pampulha, por exemplo, e pega a Avenida Antônio Carlos, para vencer ali o viaduto São Francisco, leva às vezes muito mais de 1 hora. Isso vale para quem pega a Avenida Pedro II, o cruzamento com o anel rodoviário. Essa imagem que nós estamos mostrando aí é ontem lá na Avenida Bias Forte, ali quase chegando na Avenida Álvares Cabral. Esse era o cenário. Isso aí é lá na Rua Professor Antônio Aleixo, em direção à Praça da Liberdade. Eu estive ontem, eu gastei 1 hora e 15 minutos num percurso que eu gastaria normalmente menos de 5 minutos. Por quê? Porque não andava para lado nenhum. E nós temos que, nesse período de caos que a cidade está vivendo, nós precisamos da interferência humana. Nós precisamos de um plano de emergência. A BH Trans precisa sair do conforto. Nós sabemos que o trânsito é administrado ideologicamente. O trânsito não é administrado com a lógica da engenharia. Quem entende um pouquinho do assunto sabe do que eu estou falando. A BH Trans tem mais de 300 engenheiros, a maioria desses engenheiros está todo mundo aí na beira de aposentar e acomodaram-se, não querem mais saber de fazer o dever de casa. Depois que nós vencemos os engarrafamentos, a gente esquece do assunto até que amanhã a gente para no mesmo lugar, nos mesmos gargalos, na mesma hora. O prefeito, por sua vez, não se manifesta, ele não sabe o que é mobilidade urbana. Ele deixa para a turma da BH Trans, que está aí há mais de 30 anos. Acredite, a turma que cuida do trânsito de Belo Horizonte está cuidando desse assunto há mais de 30 anos. Já deu o que tinha que dar. Já mostrou que não tem competência para resolver o assunto. Enquanto nós não conseguimos fazer as obras que a cidade precisa, e eu repito, são mais de 200 obras, nós vamos ter que eleger as principais, nós vamos ter que eleger, por exemplo, o cruzamento da Avenida Raja Gabalha com Barão Homem de Melo, que está debaixo do bigode da BH Trans. Chegar no Buritis ou sair do Buritis é um caos, é um martírio. Então nós precisamos até que essas obras, até que essa turma saia de cena, porque com essa turma aí não tem jeito, nós vamos continuar, as coisas vão continuar piorando. Mas até que essa turma saia, nós precisamos de planos de emergência, nós precisamos de intervenção humana no trânsito, nós precisamos daquele guardinha, eu não sei se você lembra, lá na década de 80, na década de 70 e 80, tinha um guardinha que era o dono do pedaço, ele usava o apito, e interferia proativamente no trânsito. Hoje nós não temos nenhuma interferência proativa no trânsito. A cidade está à deriva de sinais. Os sinais já não dão conta mais do volume de veículos. Nós estamos falando de 2 milhões de veículos para uma cidade que ficou parada praticamente 40 anos sem intervenções de engenharia. Você que pega o elevado Helena Greco aí, sabe do que eu estou falando. Você que está na Avenida Portugal, e que
precisa ali no cruzamento com a Guarapari, ou mesmo na Portugal com a Antônio Carlos, a Pedro I, né, sabe do que eu estou falando. Você que está na região centro-sul da cidade, todos os dias pega a Nossa Senhora do Carmo descendo, muitas vezes o engarrafamento vai lá do BH Shopping até a Savassi. É evidente que não tem como mais os sinais controlarem o trânsito. Precisa de intervenções de engenharia. Nós poderíamos citar uma obra, por exemplo, que resolveria ali, uma obra passando por cima, ali saindo do Topoganda Contorno, passando por cima da Professor Moraes, da Nossa Senhora do Carmo, da Cristóvão Colombo, saindo lá depois da Rua Lavras, né, resolveria, deixaria 7 vias, né, livre embaixo e resolveria o problema. Mas, infelizmente, nós temos a turma que fala que obras não resolvem. Nós temos gente da engenharia, inacreditavelmente, engenheiros que falam em nome da engenharia e falam que obras não resolvem, que obras empurram o problema de um lugar para o outro. Olha, se obra não resolve, o que resolverá? Né? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para o prefeito, para a Câmara Municipal e para o presidente da BH Trans e da Sudecap. Né? A cidade precisa de um plano de emergência. E esse plano de emergência é para intervir imediatamente para acabar com esse martírio que virou o ir e vir em Belo Horizonte, especialmente nos horários de pico. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos falando de trânsito, o trânsito que não anda na capital que tem o maior número de veículos per capita do Brasil. Já voltamos. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. De volta com o canal Noticioso, o programa Conexão BH, falando do trânsito de Belo Horizonte. O trânsito que não anda e que você, amigo telespectador, conhece como eu. Todos os dias, nos mesmos lugares, os engarrafamentos se multiplicam, aumentam. Quem não sabe, quem não conhece o que é chegar no centro de Belo Horizonte pelas avenidas Cristiano Machado, Avenida Pedro II, Avenida Antônio Carlos, e você ficar parado horas, perdendo tempo, poluindo o meio ambiente, num tempo que poderia estar sendo utilizado para a produção. Isso é um atraso de vida. E esse atraso, conforme nós já falamos, não acontece por acaso. Acontece propositadamente. Os gestores do trânsito estão trabalhando para piorar, para levar a cidade ao caos. Eu lembro que esses gestores perderam o direito de usar a caneta como método educativo. A BH Trans, graças a denúncias que foram feitas, especialmente na Rádio Itatiaia, eu me lembro disso, né? A BH Trans tinha metas de multa e perdeu o direito de multar. Agora ela está atrapalhando o trânsito, está dificultando a vida de quem tem carro com o propósito de tentar resgatar o direito de multar. Ela acha que multando o motorista de Belo Horizonte, o trânsito vai melhorar, né? O que é um equívoco. O que vai fazer o trânsito de Belo Horizonte melhorar é obras que permitam que você possa atravessar a cidade, corredores que você possa atravessar a cidade sem interrupção de tráfego, né? Em qualquer lugar da cidade que você estiver, você pode, por exemplo, chegar na Avenida Amazonas, na Avenida Antônio Carlos, na Cristiano Machado, na Pedro II, na Andradas, né? E essas avenidas, elas precisam ser vias expressas. Belo Horizonte tem a única via expressa do mundo com 6 sinais. Ela chama via expressa, mas não é via expressa, né? Ela ainda tem 6 interrupções de tráfego,
né? Inacreditavelmente, ali perto do juizado especial, no coração eucarístico, tem um sinal ali que não deixa o trânsito fluir, entrar realmente na via expressa, a parte que é feita de concreto, né? Bastaria a eliminação de um sinal, né? Uma obra simples para a engenharia, para que aquilo ali desse fluidez e as pessoas pudessem ir em direção à Contagem sem interrupção. Nós já falamos disso semana passada. A Avenida Amazonas tem 45 sinais de trânsito, né? Todos eles funcionando em onda vermelha propositadamente. Isso mesmo, propositadamente, para não deixar o trânsito fluir. Fluidez de trânsito não existe no dicionário da BH Trans, né, dos técnicos da BH Trans. E não existe do COP, do Comando de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte, que fica lá dentro da BH Trans. A única sensação que eu tenho é que o que aparece nas imagens não é a realidade das ruas de Belo Horizonte. Para qualquer lado que se anda, né, nós estamos aí, por exemplo, na Rua da Bahia, né, a Rua da Bahia, qualquer hora que você pega a Rua da Bahia, lá embaixo, lá na Praça da Estação, e vai até a Contorno, lá antes dela virar Carangola, você vê este cenário que está aí na tela, né? Isso aí, olha, é a porta do Mercado Central, é outro gargalo, né? Outro gargalo gravíssimo, né? Qualquer hora que você pega a Avenida Augusto de Lima, entre a Rua da Bahia até a Praça Raul Soares, é esse dilema aí, ó. E ali encontram todos os caminhos, encontram ali quem vem da Rua Santa Catarina e para ali na porta do Mercado Central. Isso aí é contorno com a Avenida Prudente de Moraes. Caos absoluto todos os dias no mesmo horário. Bastaria um viaduto aí passando por cima da Prudente de Moraes, passando por cima da Santa Catarina, passando por cima do Olegário Maciel e descendo lá na porta do Colégio Loyola. Uma obra simples, um viaduto simples, né, que se for bem construído com harmonia, com o ambiente, sendo aproveitado a parte de baixo para, né, uma ocupação racional, não aconteceria isso aí. Isso aí é um gargalo que vai lá na Rua Joaquim Murtinho. Todos os dias, a Rua Joaquim Murtinho também é o caos que dá acesso à Avenida Prudente Moraes. Isso aí também é na Rua da Bahia, lá perto do Minas Tênis Clube. Todos os dias, a qualquer hora do dia, isso aí já deu o que tinha que dar. Tinha que ter uma intervenção de engenharia no cruzamento ali da Rua da Bahia com a Avenida do Contorno. Mas não se pode falar em obra em Belo Horizonte. Obra virou paradigma, né? Não é só falta de dinheiro, a cidade tem dinheiro para fazer algumas obras, né? Algumas obras que não tem mais como esperar para fazer. São várias. Nós podemos pegar na Avenida Afonso Pena com a Avenida Getúlio Vargas, né, com Gonçalves Dias e Aimorés ali. Aquilo ali não dá mais. Todos os dias você fica ali 40 minutos para andar 3 quarteirões, né? Mas não se faz obra por questões ideológicas. Não é por falta de engenharia e não é por falta de dinheiro, né? É porque querem que o caos tome conta da cidade. Essa é a ordem na BH Trans. Dificultar a vida de quem tem carro, como se carro fosse dirigido por ETs. Exatamente isso. Eles não consideram a existência do carro. Para eles, né, eles querem que todo mundo ande de bicicleta ou de BRT, que é as únicas duas opções que nós temos. A cidade não oferece outro transporte coletivo, embora a engenharia recomende que se faça o monotrilho. O monotrilho é aquele metrô aéreo, aquele metrô que vai por cima. A cidade tem 130 quilômetros de linhas de monotrilho viáveis economicamente, esperando por iniciativa da prefeitura. Até o pessoal do transporte coletivo, o Cetra, eu conversei com a turma do Cetra e eles estão dispostos a fazer uma parceria para operar o sistema de monotrilho. Eles já entenderam que com esse modelo de transporte, com ônibus que são montados em cima de carrocerias de caminhão,
próprio para carregar animais e não pessoas, né, eles já entenderam que não tem futuro. O Setra, que assumiu a responsabilidade do transporte coletivo em 2008, num certame, numa licitação que foi feita em 2008, né, tinha uma previsão de transportar por mês em Belo Horizonte 32 milhões de passageiros. Hoje, esse número já está abaixo de 30 milhões de passageiros. E não é por acaso que a tarifa do transporte coletivo aumentou, né? Por quê? Porque houve uma fuga, porque ninguém consegue mais. Quem pode ter um carro ou uma moto, deixa de usar o ônibus, né? Ele não oferece conforto, ele não oferece praticidade, né? E é caro. Então, o que está acontecendo é uma fuga do transporte coletivo para o transporte individual. E ao invés de fazer o dever de casa, de abrir vias, não estou falando novas vias, eu estou falando de aumentar o espaço para o carro, né? Eles vêm com aquela tese, não, quanto mais aumenta o espaço do carro, mais carro vai ter na rua, né? Aquela tese de gente preguiçosa. Né? Nós estamos sendo administrados, a cidade de Belo Horizonte está sendo administrada por gente preguiçosa, por gente acomodada, né? Que não faz o dever de casa. E não é por acaso. Não faz porque não tem cobrança, né? Não tem ninguém que cobra realmente. Eu ouço as rádios de Belo Horizonte, as rádios, a maioria delas, fala onde é que o trânsito está agarrado e repete a mesma coisa todo dia. Não se faz um debate para perguntar aos responsáveis, ao presidente da BH Trans, ao presidente da Sudecap e ao prefeito de Belo Horizonte, o que está sendo feito para enfrentar esse caos que virou a cidade. Nós sabemos que a cidade não tem o dinheiro para fazer tudo, mas ela precisa eleger alguns pontos e fazer o que tem que ser feito. Parar de conversa mole, parar de lero-lero, parar de empurrar o assunto, botar a culpa no carro. Carros não serão arrebatados. Cada dia que passa, o número de carro vai aumentar. O brasileiro gosta de carro. O brasileiro tem crédito para comprar carro. Aí vem a prefeitura e fala assim, olha, compra seu carro, mas deixa seu carro na garagem. Que conversa fiada, danada é essa? Eu fico por aqui e na semana que vem nós voltamos falando de cidade e mobilidade urbana. Um abraço e até mais, um bom carnaval para você. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!